A apostila de vocês, ela ainda tem mais as tensões no Oriente Médio para a gente explicar, para daí depois chegar em ditadura civil-militar. Porém, todavia, entretanto, feliz ou infelizmente, eu, enquanto professor de história, entendo que a gente precisa saber mais da história do nosso país do que da história dos outros, em vários momentos. Então, eu vou pular esses capítulos, vamos começar com o regime militar, a gente vai fazer prova de regime militar, e aí vamos. Tá? Nossa, primeira coisa. Isso em 3 semanas de aula? 2 semanas. Em 2 semanas de aula? 3. É fácil. E não marcou nem intervalo. É fácil. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender. A ditadura civil-militar, ela é um momento da história brasileira onde ela divide muita opinião, onde ela tem uma proximidade muito grande com o nosso tempo. Isso quer dizer que no período da ditadura civil-militar, muitos dos pais, mães, vô, vó, cachorro, periquito, papagaio de vocês viveu. Isso é bom porque a gente tem uma possibilidade e uma gama para estudo muito grande dentro da historiografia, do arco chamada história oral. A gente pode entrevistar essas pessoas e tudo mais. Porém, todavia, entretanto, isso também é um problema porque simplesmente todo mundo acha que pode falar sobre a ditadura civil-militar só porque viveu naquele período. E não é bem assim. Porque o que acaba acontecendo? Dentro desse sentido, a gente precisa ter o mínimo de critério científico. Porque o que a pessoa vai falar, ela vai falar daquilo que ela viu e daquilo que ela viveu. Isso, portanto, não é história, isso é memória. A memória é a percepção que uma pessoa tem sobre os acontecimentos do passado, e não os acontecimentos do passado. Focinho de porco não é tão bom. Vai ser muito comum o pai, mãe, cachorro, periquito, papagaio de vocês olhar e falar: teu professor não sabe nada, ele nem é nascido com descondição, porque ele está falando? Porque ele estudou essa merda. Não é porque você nasceu que você sabe tudo o que aconteceu ali nessa merda. Então, tem muitas coisas que a gente precisa tratar. Dentro disso, puxando para o campo ideológico, ou seja, para o campo das ideologias, a gente tem uma disputa de narrativas. Tá? Como assim uma disputa de narrativas? Onde, de acordo com determinado posicionamento A ou B, você chama, você fala, de algum modo, do regime da ditadura civil-militar. Começando pelo início. Golpe ou revolução. Durante muito tempo, as pessoas chamaram o instante que instituiu o governo civil-militar no dia 1º de abril de 1964 como revolução. Até hoje, algumas pessoas ainda chamam assim, normalmente pessoas alinhadas a setores das Forças Armadas, normalmente pessoas alinhadas a setores da direita. Tá, mas foi um golpe ou uma revolução? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. Vamos falar do seguinte, pessoal. Revolução é tipo Revolução Francesa. Quando você tem uma revolução que ela se aprofunda no meio de tudo, que ela se envereda no mais profundo da sociedade e provoca transformações, que são permanentes. Não é algo raso e superficial. Fechou? Nós não tivemos mudança. Eu tô doido de novo. Não, alguns não. Alguns tudo aqui é lei de Newton. Aí a parte de trás é outra coisa. Mas que entra no conteúdo de lei de Newton. A gente precisa entender de algumas coisas. Primeiro, segundo o cientista político Norberto Bobbio, o conceito de golpe é um conceito que vai mudando ao longo do tempo. O que isso quer dizer? Aquilo que hoje, em 2024, eu considero um golpe, a sociedade considera um golpe,
não Mas eu quero necessariamente deixar era tipo, considerado completa. Se golpe você quiser há 20 resumir anos bem atrás. mais, dá pra fazer. Fechou? Só uma coisa, eu espero que ergam as cabeças, prestem atenção, porque eu depois da minha aula não quero ninguém vendo bota de milico de graça. Se tiver tesão e fetiche com milico, deixa isso para as paparinhas. Tá? Obrigado. O que é milico? Dando sequência. Tá. Segundo outro cientista político, o Renato Canciano, é importante ressaltar que o termo golpe não tem nada a ver com o termo, com a linha ideológica de esquerda ou direita. Tanto gente da esquerda pode utilizar o termo golpe, quanto gente da direita. Isso não é ideológico. O termo golpe é apenas um termo utilizado de maneira técnica. Igual você tem o termo técnico para o DNA, o termo técnico para os procedimentos de socorro que vocês viram na palestra da semana passada, do mesmo jeito que você tem o termo técnico para essas áreas, na ciência política você também tem. E golpe é um termo técnico, não é ideológico. Segundo outro intelectual, Carlos Barbet, golpe é quando há uma ruptura promovida de dentro das estruturas do próprio governo. Como assim? Você tem um governo, de dentro desse governo, você tem um acontecimento que altera a ordem natural das coisas e altera o círculo de poder. Exemplo, de dentro do governo imperial do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, o príncipe regente morava no Brasil, portanto ele era de dentro da estrutura do governo, proclama a independência. É de dentro, segundo essa característica aqui, tá? Do Carlos Barbet. Então, a independência brasileira foi um golpe? Foi, porque foi de dentro da estrutura do governo luso-português, né, do governo português, que o príncipe regente Dom Pedro I proclama a independência do Brasil e separa o Brasil, ou seja, de dentro da estrutura. Indo adiante, quando a gente tem a proclamação da República, o que acontece? O Marechal Deodoro da Fonseca, representante do Exército Nacional Brasileiro, vai numa praça, proclama a República e expulsa a família real do Brasil. Isso foi um golpe? Foi. Por quê? Porque foi de dentro da estrutura de governo brasileiro, dentro do próprio Exército Brasileiro. Quando a gente vai, então, para Revolução de 30, não. Mas quando a gente vai lá para o golpe que institui o Estado Novo, foi um golpe? Foi o próprio presidente que deu um golpe em si próprio. Ou seja, dentro da estrutura você está tendo alterações. Se a gente for parar para pensar, e aí entenda, nós não estamos falando de golpe como sendo algo legal ou ilegal. Estamos só falando, quando há uma transformação de dentro da linha política, governamental ou militar de um Estado, de dentro daquela estrutura que provoca uma alteração que não estava prevista. Ah, professor, então se a gente for analisar esse termo, e a gente vai indo mais para frente, em 2016 o impeachment da Dilma foi um golpe? Foi de dentro da estrutura política do próprio país? Foi. Foi o parlamento que votou para fazer o impeachment. Então foi um golpe. Quer dizer que isso é ruim? Não. Quer dizer que é um termo técnico para explicar uma mudança que aconteceu provocada de dentro das estruturas sem necessariamente estar previsto. Por que sem necessariamente estar previsto? Porque, em tese, o mandato da Dilma ia por 4 anos e não por 2. Foi interrompido por essa transformação. Então, o golpe não é algo ruim. Se alguém falar que foi um golpe, não quer dizer que está xingando, não quer dizer que está desmoralizando, não quer dizer. É um termo técnico dentro da ciência política. Tá certo? Para além disso, a gente também pode colocar que o golpe também vai ser quando uma ordem instituída é quebrada de maneira brusca. Ou seja, 1º de abril, os milicos entraram, invadiram tudo o Palácio do Planalto e pronto, acabou. Ou o impeachment foi lá, fez votação, pronto, acabou, passou e trocou o presidente. Então, é uma alteração rápida, abrupta. Tá certo? Isso é golpe.
características dos termos? Sim, ótimo. Indo adiante, nós vamos para as características gerais do período militar no Brasil. Primeiro de tudo, a própria linha de pensamento do exército era dividida. Nós vamos ter dois grupos divididos no período da ditadura militar. Um que era um grupo que vai ficar conhecido como castelistas, porque o primeiro presidente militar do Brasil foi Humberto de Alencar Castelo Branco, e ele era representante dessa linha de pensamento, então os que vieram e pensavam igual ele chamavam de castelistas em alusão a Castelo Branco, que é o que a gente chama de Sorbonne. Sorbonne é uma universidade em Paris, tá? E isso quer dizer que eles eram um grupo de militares que tinha mais, digamos assim, eles tinham menos apreço pela truculência e mais apreço por outras maneiras de perseguição. Então, perseguições mais legais. Quando eu estou falando legais, é no sentido de legislação, tá? Não quer dizer que seja bacana de fazer, calma. Calma, Eles faziam umas negócios mais vamos pensar, na legislação, tipo, criar lei que colocava partidos em proibição, colocar leis para fazer determinada coisa. Não quer dizer que eles não utilizavam-se da repressão, tortura e tudo mais, utilizavam-se sim, mas eles eram mais apegados a essa linha mais tranquila, tá? Até porque eles entendiam, eles faziam a parte de uma linha de pensamento do exército que era assim: função de milico é ir para a guerra, não governar. Então a gente vai assumir o poder e logo ali na frente a gente vai devolver o poder para os civis. Esse é o pensamento do pessoal da Sorbonne. Tá, mas isso era no papel ou era real? Não, eles tinham essa intenção de fato. Porém, com a divisão nós vamos ter a alinhadura. A alinhadura pera, pau a pau. Escreveu, não leu, o pau comeu. Não tem conversa. O que é aqui? Não é assim. Você não vai chegar perguntando pro cara o que você tem. O que você tem? O que você fez? Não sei o quê. Não. Você vai pegar, dar um tapa na orelha dele, levar ele pro camburão, levar ele pro dói-pode, vai torturar ele, daí você vai pedir: você conhece esse papel? É diferente o negócio. Tem um outro. Tem um tempero ali nessa situação. Tem um tempero. Exato. E a linha dura, ela já fazia parte do outro pensamento. O negócio é o seguinte: o civil tiver a oportunidade de governar e fizeram bosta, quase virando comunista. Então agora é a vez dos milicos governar. Então a linha dura não tinha aquela ideia de transição, de devolver o poder para os civis. Agora é a nossa vez, vocês se viram. Fechou? Nós vamos ter um autoritarismo muito forte, com o fortalecimento do poder do executivo, como o nosso querido, maravilhoso cargo de presidente ficando cada vez mais poderoso. Nós vamos ter o que a gente vai chamar de atos institucionais, o AI, tá? Os AIs. O ato institucional, o AI, é um decreto-lei que basicamente, a partir do momento que ele é decretado, aquilo lá virou lei e pronto, acabou. Precisa de aprovação? Não. O presidente falou, tá falado. É assim. Nós vamos ter a cassação de mandatos que haviam sido eleitos, vamos ter eleições indiretas para presidente. Muita gente fala que se esconde, aliás, atrás da ideia de que no Brasil não teve ditadura por duas coisas. Tá? Primeiro, porque você tinha troca de presidentes. Porque, por exemplo, de acordo com essas pessoas, ditadura de verdade seria igual foi no Chile, que o general Augusto Pinochet assumiu o poder e ficou lá governando o tempo inteiro. E aí eles falavam que essa alteração de um presidente por outro diz que não era uma ditadura, não tem nada a ver, isso aí muda bosta nenhuma.
você pode trocar de dono e ainda assim o cachorro vai continuar igual. E outras pessoas falam que tinha eleição, então se tinha eleição quer dizer que não era ditadura, né? As pessoas escolhiam. Não, carapaz, porque você tinha eleição indireta, e a eleição indireta era tipo assim. Vai todo mundo no parlamento, vamos votar para presidente hoje, fechou? Você tem o Jonas Coves. Ou sim, ou sim. E você tem o O João das Couves. Zé Quem? das... Era a Rafaela, né? Que era o João das Couves. E o indicado do governo militar é o João das Couves. E aí você vai votar. Como você vai votar? Primeiro, Rafaela, todo mundo no presidência. salão ali do parlamento. O voto é declarado aberto. Eu voto em tal pessoa. E ao redor tá lá os milicos casados. Você vai votar no outro? Não. É claro que não. Vota no João das Couves? Vota. Oi? Pode. Vamos ter também como característica a criação do que a gente chama de bipartidarismo. Ou seja, Dois partidos. podiam existir apenas 2 partidos políticos. O Arena, a gente vai ver mais pra frente o nomezinho que representa cada sigla, tá? Quando a gente estudar o que foi criado. Que era basicamente o partido dos militares. E tinha o MDB, que sim, é o mesmo MDB de agora. Tá? Outras características bem bacanas, bem legais: censura, tortura, repressão, perseguição. Nós vamos ter Meu uma Deus, abertura que troço econômica horroroso isso. brasileira se alinhando completamente ao lado dos Estados Unidos. Você sabia que Nós esse vamos ter o que a NBB, gente na chama verdade, de ele é o lado BBB? econômico brasileiro, coisa mais Ah, maravilhosa. Depois da aquele face da outro terra. que era coroa. Até eles vontade do INR começar. Eu desenho muito bem. E aí, nós teremos o crescimento da dívida externa do Brasil, de maneira gigantesca. Olha esse. Pessoal, agora vai no outro Mano. ponto, tá? A ditadura militar brasileira, a ditadura civil militar brasileira, ela foi financiada pelo governo dos Estados Unidos. Do mesmo jeito que todas as ditaduras militares no Cone Sul foram financiadas. Região da América do Sul. Então, a ditadura militar do Chile, a ditadura militar da Argentina, a ditadura militar do Uruguai, a ditadura militar do Brasil, a ditadura militar de todos os países que surgem ali na década de 60, 70, 80, todas essas ditaduras foram financiadas pelo próprio Estados Unidos. Tanto é que existia um troço chamado Operação Condor, que era uma operação que quem fazia a investigação e trocava informações sobre fugitivos políticos era a própria CIA. E ela trocava esses documentos de fugitivos políticos entre as ditaduras da América do Sul. Então, por exemplo, tinha um cara que fugiu da ditadura do Brasil, porque elas não surgiram todas no mesmo ano. Então, alguns foram fugindo para outros países da América do Sul. Então, por exemplo, o cara fugiu da ditadura aqui do Brasil e foi para o Chile. E aí, a CIA coletava informações e mandava para o governo brasileiro. Falava, tem um carinha teu ali, conversa com o governo do Chile, quando começou a ditadura lá, para ele prender o cara e deportar para você. E aí a própria CIA dos Estados Unidos fazia isso. Sim. Até foi interessante porque teve um determinado ano que um determinado político brasileiro foi questionado sobre essa situação de documentos brasileiros na CIA porque vazou. E aí esse político brasileiro ele falou que era tudo fake news, onde já se viu que ia ter um documento da ditadura brasileira lá nos Estados Unidos. Não fazia nem sentido. Não fazia sentido. Fazia muito sentido, mas digamos que eu já não esperava muita coisa dali. Dando sequência. E é mais ou menos isso. Tranquilo? Tudo deixou a anotação aqui? Então vamos lá. Vamos entender. A ditadura no Brasil foi tão gestacionada pelos Estados Unidos. Vocês lembram lá da treta lá que nós falamos no governo de João Goulart? Que ele vem, vai para outro lugar, daí expulsam ele, caralho a quatro. Ainda bem que o golpe militar brasileiro foi bem sucedido.
Nossa, como assim você está apoiando? Não, é porque se não tivesse sido bem sucedido, os Estados Unidos iam ter invadido o nosso país e aí o negócio ia ficar um pouquinho mais violento. Porque existia uma operação militar chamada Brother Sun, que é literalmente, se o golpe feito dentro do país falhar, a gente invade aquela merda. E dá um golpe de Estado nós, Estados Unidos, neles. Então, assim, que bom que deu certo o golpe, porque senão ia ser bem pior. Ia morrer bem mais gente. Tá? Mas enfim, voltando então agora para a questão ali de como se deu o golpe, então foi mais ou menos da seguinte maneira. Nosso querido João Goulart viu que as coisas não estavam dando mais certo, fez aquele discurso lá na Central do Brasil, que eu falei que durou não sei quantas horas, 9 horas e alguns minutos. Depois disso tudo... Ele falou por 9 horas? Sim. Fala bastante. Eu não lembrava disso. Aí depois disso, ele inflama todo mundo e daí o exército resolve dar o golpe do Estado dele. E aí funciona assim. A gente estudou isso semana passada com o 10 e ele falou que agora hoje em dia vai ser muito difícil acontecer. Não tem interesse nenhum, na verdade, da comunidade externa em apoiar. O golpe funcionou naquela época porque a comunidade externa estava apoiando os Estados Unidos. Tá. E aí funcionou mais... Ele estava apoiando pensando nele, ele tivesse errado. Exato. Eu lembrei desse falando, às vezes estou sentada atrás da Bonatti, né? E daí ela perguntando para as Zéias, assim, se a ditadura tinha sido boa. E daí uma vez falou isso aqui, ela disse, então a ditadura foi boa, né? Eu virei para ela e falei assim, Isabelle, por favor. Ele falou não sei o que lá que em alguns pontos foi muito bom a ditadura militar. Aí eu perguntei, então foi boa, professora? Uma pergunta. Tá. Pessoal, o presidente do Brasil naquele momento estava no Rio de Janeiro. Tá? E aí o que acontece? De Minas Gerais sai um destacamento do exército em direção ao Rio de Janeiro para prender ele e dar o golpe de Estado. Ou ele, João Goulart. João Goulart recebe uma ligação, fala: e aí, João? Tudo certo? E ele: tudo certo, quem fala? Aí ele falou o nome do milico. Era um general de alta patente do Exército Brasileiro. Falou: o negócio é o seguinte, estamos saindo hoje de Minas Gerais para te prender em marcha e dar o golpe de Estado. Eu já levei as minhas tropas para ir de encontro a eles para que eu consiga barrar o avanço deles e você não sofra o golpe. Aceita meu apoio? Ele: opa, claro que aceita, né? Quem que é esse? Um general do exército falando para João Goulart. Aí João Goulart fala: claro que eu aceito. Aí o general devolve: não, beleza então. Só que você tem que largar esses comunistas dele. Você tem que largar a UNE, você tem que largar os partidos que te deram apoio até agora, tem que largar essas pautas todas que você defende, essa veia trabalhista, sabe, que você estava defendendo, esquece ela, aí eu te apoio. Eu falo: não, desculpa, no pior momento foram eles que me apoiaram, eu não vou abandonar. Então tá bom. Você vai ser deposto. Agora já tá. Aí essa tropa que estava vindo aqui para combater se junta com os milicos de Minas Gerais e vai todo mundo para cima de João Goulart. Quando o João Goulart percebe isso, ele vai reto em direção a Brasópolis. Quando ele chega em Brasópolis, ele percebe que está tendo uma agitação muito estranha e ele já fala: opa, deu bosta. Então ele já pega um outro avião e vai reto para o Rio Grande do Sul, local onde ele está. Aí ele chega lá e tudo mais. E aí, enquanto ele ainda estava no Rio Grande do Sul, e aí agora presta atenção para vocês entenderem aqui esse momento. A gente chama de ditadura civil-militar porque a parte civil da população brasileira teve uma grande parte que apoiou a ditadura. Não só durante a ditadura, mas no golpe. Por quê? Existe um troço chamado vacância da cadeira presidencial, ou seja, está vaga a cadeira presidencial porque o presidente morreu, bateu as botas, abriu mão do exercício, uma série de coisas. Fugiu do país, tudo mais. E aí o presidente da Câmara fala: está vaga a cadeira da presidência.
saiu do país ainda. Ô, palhaço, não tá... Cala a boca, ninguém te chamou na conversa. Tá vaga a cadeira da presidência. Foi assim, a partir do momento que você declara vaga a cadeira da presidência, você abre pressuposto para que alguém se sente na cadeira da presidência. Então, quando você declara que tá vazia a cadeira da presidência, os meninos falam, CD. E assim, a gente tem o golpe civil, porque os civis apoiaram. Enquanto isso, vendo que tava dando muita merda, o que o nosso querido, maravilhoso e espetacular Django faz? Django pega o seu querido, maravilhoso cunhado, né, que é parceiro dele, o nosso querido Leonel Brizola. Eles vão lá, pegam as roupas das mulherzinhas deles, se vestem de vestido e atravessam a fronteira do Uruguai de vestido. Gente, eu não acredito. E ninguém achou eles porque estavam procurando dois homens. Eu li tudo por fantasia. Diga! Bruno, aquela mentira que você falou que o povo do Rio de Janeiro, que o João Goulart era muçulmano, era aquele que fez todo o povo lá da caminhada, fez a pátria, o primeiro governo dele, é isso? Aquelas as medidas da reforma de base. Isso, Essa mesmo. Quer falar alguma coisa, Helena? Vai, sobe. Quando você tem o nosso maravilhoso golpe, aí a gente vai começar então de fato com o governo deles, né? Então vamos lá, primeira coisa. Em 1964 vai ter a instituição do AI-1. AI. Doido. Mas não foi tanto. O ato institucional número 1 decretava o seguinte: iria ser realizadas eleições indiretas para presidente da República num prazo máximo de 2 dias após a publicação. E em 1965 nós teríamos eleições diretas para presidente. Tá, então vamos lá. Preciso mudar. Promulgou o ato. Eu preciso Tá dizendo, ó, Nossa, no seria máximo bom. em 2 dias nós não vai vamos escolher dois. o presidente de maneira indireta e um ano Tá depois se dando disso a daqui a última gente vai vez, eleger vai o presidente. Fechou? Falou que todo Fechou. mundo Vai não tinha acontecer negociado, só a então primeira parte. assim. Não, mas isso foi ano retrasado. Tá. Algumas coisas nunca mudam. Fortalecimento dos poderes do 4,9% presidente de podia cada suspender ano, os direitos vai. políticos de qualquer cidadão por 10 anos. Mas só Não tem vai mais mudada, votar, tipo, não vai mais básica, ser entende? votado, Tipo, não pode mais em fazer um monte de relações vai coisa, pra gente. Já fez funções, isso, direito do tudo. cidadão, você não pode mais. Decretar estado de sítio. Oi? Quem nasceu dessa época então não era registrado. Não, poderia ser registrado. Se o presidente, se o cara não fosse inimigo político. Tá. Suspendia temporariamente os direitos e garantias constitucionais sem que precisasse da autorização do Congresso. Suspendia temporariamente a estabilidade dos funcionários públicos, ou seja, você que estava lá bem cegado na sua estabilidade garantida por Constituição, agora não tem mais. E após a publicação do nosso querido maravilhoso ato institucional número 1, o Congresso, pressionado pelos militares, vai escolher o primeiro presidente, Humberto de Alencar Castelo Branco. Foi mais ou menos da seguinte maneira: Congresso, nós precisamos de um presidente. Nós falamos que nós vamos fazer votação de maneira indireta para presidente no máximo 2 dias. Então a gente precisa que vocês escolham um presidente logo. Ah tá, então a gente vai escolher aqui. Não. Aqui ó, o Castelo Branco não tá fazendo nada, é ele o presidente. Não, mas a gente não quer votar nele. Foda-se se você quer ou não, você vai votar nele. E assim o Castelo Branco foi escolhido. Castelo Branco é uma pessoa incrível, cara. Ele foi pra Segunda Guerra Mundial, lutou na Batalha de Monte Castelo e ainda assim voltou vivo essa praga. Depois morreu num acidente de avião. Mas foi de febre. Não. Morreu de febre. Pelo menos não foi de febre, Bruno. Era melhor ter morrido na vida. Mas tem. Você sabe o que aconteceu com o João Goulart depois? Ele vai morrer. Bruno, por isso que diz, tem mais avião no mar do que navio no céu. Enfim, e vamos pro nosso querido maravilhoso governo de Castelo Branco. Meu Deus, que grafia. Sem julgar, meu pai. O primeiro governo dos militares representava a ala moderada, ou seja, a área da Sorbonne. Tá? Ao invés da violência física, vamos optar pela violência política, cassação de mandato, cassação de direito
as pessoas e assim a gente acaba com a nossa posição. Muitos senadores, deputados, juízes, líderes sindicais tiveram direitos políticos suspensos. A UNE, União Nacional dos Estudantes, é ilegal. As universidades vão ser invadidas, os sindicatos e as próprias universidades vão sofrer intervenções, ou seja, vai se destituir os reitores, que é como se fossem os diretores das universidades, e vai colocar lá um reitor fantoche colocado pelo governo. Tá? No campo econômico, destacava-se o que a gente chama de PAEG. A PAEG é um troço incrível, ó. Uma maravilha, que vai surtir muito efeito e vai gerar o milagre econômico brasileiro, fazendo com que o Brasil seja uma das 4 maiores economias do mundo durante o período da ditadura militar. Nossa, pois é, o único problema é que isso estava centralizado na mão de apenas 1,2% da população brasileira. E tinha, no mínimo, 25 que estava abaixo da linha da miséria. Nossa, pois é, mas tá tudo certo. É que assim, a estatística é ótima. O Brasil é o país com a 3ª maior economia do mundo. Nossa, você não vai ver o resto, né, o filho da puta. Mas enfim, é basicamente isso. A PAEG, ela é basicamente uma medida econômica com algumas características que a gente vai ver logo ali mais à frente. Mas enfim, o ministro da Fazenda, Otávio Gouveia de Bulhões, e o ministro do Planejamento, Roberto Campos, criaram a PAEG. A PAEG é a tentativa de estabilizar a economia nacional, retomar o crescimento econômico, e algumas outras medidas eram as seguintes. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos aumentar o preço dos produtos ofertados pelas estatais, para a gente lucrar mais. Ou seja, o combustível está caro, vai ficar mais caro. Por quê? Porque a gente precisa lucrar mais, porque ele é vindo da Petrobras, que é uma estatal. Ou de uma parte dessa estatal. Vamos aumentar os impostos? Sim, para aumentar a arrecadação. Para caramba! Vai aumentar a questão da arrecadação monetária. Segundo, indexação monetária, ou seja, a gente não vai mais ficar sobretaxando o nosso dinheiro. Livre negociação entre patrões e empregados. Viu, chefe, eu tava percebendo que a escala de 6 por 1, ela tá me deixando muito cansado, preciso de mais um dia para descansar. Aí eu preciso que você troque a minha escala de trabalho para 5 por 2, 5 dias de trabalho, 2 de descanso. A gente pode negociar? Não. Se eu pago o seu salário, você vai trabalhar do jeito que eu quero. Não tinha lei trabalhista? Tinha. Então, Mas ele passou por cima. então, tipo, patrão. Aliás, é engraçado a gente falar isso, porque quando estavam tendo essas tretas, era esse o discurso que um lado dos políticos brasileiros estava querendo. Não, eu acho que pode ter essa questão de 2 dias de descanso. Mas tem que ser livre a negociação do patrão com o empregado. Vai pra puta que pariu, nunca vi o patrão negociar. O patrão, ele vai escolher. Sem falar que entra na questão do pagamento, né? Ô, meu querido chefe, eu tô precisando de um momento que o dinheiro não tá dando pra comprar o leite das crianças, mas... Tchau. Eu acho outro que trabalha pelo teu valor aqui e vai atrás de alguém que te paga mais. Nossa, tem uma negociação entre patrão e empregado, você não tem noção. Quem fala isso só pode que nunca trabalhou. É quase uma amizade aqui. Na verdade, assim, aqui ainda é mais tranquilo, porque nos nossos municípios a gente consegue ter essa negociação, todo mundo conhece todo mundo, a gente... Mas lugar maior não tem essa treta, não. Vai negociar, vai ao caralho. Vai negociar com o fazendeiro lá do Mato Grosso. É na bala que resolve o inferno. Então não adianta, tem coisa que não tem o que fazer. Diga, Gabriel. O patrão sempre vai estar buscando lucro, nunca ser bondoso. Exatamente. Além disso, nós vamos ter um arroxo salarial. O que é arroxo salarial? O que é arrochar algo? Não é dançar. Não é a dança. A calma. Arrochar é apertar. Tá? As pessoas mais antigas falam, arrocha bem esse parafuso ali. Não é pra você dançar parafuso, é pra você apertar. Tá? Meu avô falava desse jeito. Não, filho, bem certo. Ele falava com Vargas. Também. Tá, voltando. E aí, assim, o que estava acontecendo? A partir de agora o salário não sobe.
dizer que o preço da comida aí dos produtos que você vai comprar também não sobe, professor? Não, eu falei pro salário, não sobe, o preço continua subindo igual. E assim você aumenta a arrecadação do governo, você faz com que o governo sempre tenha mais dinheiro. Tá? O mandato em Castelo Branco era previsto para durar até 1965, porque em 65 teríamos eleições diretas para presidente, eles iam devolver, né, o poder presidencial para os civis. Mas daí eles vão olhar e vão falar, mas eu ainda acho que esses comunistas ainda estão por aqui. Já fiquei tanto tempo que eu Já fiquei um ano mesmo, que custa ficar mais um pouco. Aí vai ser prorrogado até 1967. Nossa. E aí Castelo Branco continua governando. Em 1965 é instituído o Ato Institucional, o AI-2. O nosso querido AI-2, ele vai estabelecer que a partir de agora, para presidente da República, só teremos eleições indiretas, ou seja, votados no parlamento daquele jeito, fechadinho com os milicos mirando em você. Nós teremos um fortalecimento mais ainda do Poder Executivo, onde esse Poder Executivo agora pode, inclusive, fechar o Congresso. Nós vamos ter, agora sim, o bipartidarismo. Tá? Então, o ato institucional que institui o bipartidarismo no Brasil é o ato institucional número 2. F igual a M Presta vezes atenção nisso que vai cair no modelo B, legal. isso é um A. Tá? Então, o Uma ato flechinha pra institucional número cima. 2 é o bipartidarismo. É um A. Os Uma dois flechinha pra partidos permitidos ali, então, era a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. A gente costuma falar que, como esse aqui é o poder, é o partido dos milicos, indicados pelos militares, esse daqui é a posição. O MDB, a gente costuma chamar de oposição moderada. Tá? Que eu não concordo tudo com isso aqui que você está fazendo, mas tá bom. Se a gente quiser fazer uma piadinha de muito mau gosto, inclusive, que muitas vezes os historiadores fazem no período do regime militar, a gente costuma falar que o MDB é o partido do sim e a Arena é o partido do sim, senhor. Porque existem diferenças. Por exemplo, não. Sim. Por quê? Quando o teu irmão mais velho, imagine que você tem um irmão mais velho, mesmo que você não tenha. Tá? Porque essa situação já pode ter se invertido com o seu irmão. Então, é assim. Quando você fala, o seu irmão mais velho olha pra tua cara e fala assim, vai lavar a louça. Você fala, sim. Já vou. Tá. Morreu aí? Ou você vai depois de muito tempo. Quando a tua mãe fala, vai lavar a louça agora, sim, senhora. Você entendeu a diferença? É o sim. Tá. Vamos fazer então. Não, vamos. Então, por isso o partido do sim, senhor. Tá? Mas, em suma, nenhum fazia grandes coisas ali, não contrários ao governo. Lá em casa eu acho que a minha irmã é pior que a minha mãe. É pior o quê? Pior que a minha mãe. Ave Maria. Eu fui na conversa. Madagascar. Olha lá. O que vocês estão fazendo aí? Nada. Imagina. Tava muito ali fora. Você não tem que se preocupar com a gente, se preocupar com tudo. Vai lá. Ato institucional número 3 e ato institucional número 4. 2 ai pra gente ficar bem feliz agora ensinando. Ai. Aliás, como já são 4, ai. Não, passou um. Vamos lá. Em fevereiro de 66 foi decretado o ato institucional número 3, que previa eleições indiretas para governadores de estado, prefeitos de municípios e segurança nacional e capitais de estado. Ou seja, outra coisa nós podíamos votar para prefeito. Pois é. E aí vem um grande
Viu? Muito do que... Vamos desconstruir o primeiro discurso sobre alguma coisa, tá? Ah, esse que é o professor de história palhaço, tá falando um negócio que ele nem sabe. Eu vivi na ditadura militar e eu não vi essas mortes todas. Lógico! Você morava na divisa do nada com lugar nenhum, onde Judas perdeu as unhas, porque as botas já tinha ido faz tempo. Aqui no interior de Guaraniaçu, você acha que quem ia se importar em colocar as garras da ditadura aqui? No meio do nada! Exato. Pessoal, Campo Bonito, então. mas eu não tenho Já condição de tava viver. É lógico, na quinta Lúcio, de o alto tudo. tamanho da porcaria desse país. Pensa no mapa dessa merda. Tem como algum acontecimento histórico acontecer na mesma intensidade em todos os lugares dessa maravilha de terra? Não tem! Não tem como, porque é o tamanho dessa coisa. Até hoje tem lugar que ainda não tem luz elétrica. Como que você vai querer que um acontecimento político aconteça exatamente igual em todos os cantos do país desse tamanho? Não tem como! Então, se você quiser falar que você não viu, você não está errado. É só que o lugar que você está não acontecia. Então, Não quer dizer que o teu professor está mentindo para você. Só que nós estamos falando de dois lugares de realidade diferente. A culpa não é minha, que você é pobre e mora no interior. Já aconteceu com você? Sim, Todo ano eu estou respondendo uma vez. Todo ano. É dessa vez. Daqui a pouco acontece. Eu estou esperando. vai lá, Milena, faça as honras. Mas enfim. Você tem que tomar um cafezinho. É verdade, eu não tomei café hoje, eu perdi atrasado. É por isso a exaltação. Não, daqui a pouco vai bater sinal, você vai na hora de voltando. Só que assim, capital do estado, a eleição era só indireta, normalmente por indicação dos milicos. Municípios de segurança nacional, o que é isso? Área de fronteira, inútil. Porque daí tem medo de... Foz do Iguaçu. ali. Mas em Guaraniaçu não tem isso. A outra área que poderia se ter, porque tem maquinações, onde tem destacamento do exército, por exemplo, Cascavel tinha. Era menos direta a interferência dos milicos ali, mas tinha. Enfim, é isso. No mesmo, oi? Cara, mas nesse sentido, eles só escolhiam o prefeito indiretamente nesses casos aí. Os outros eram como se o povo. Vamos lá. No mesmo ano, o Congresso vai ser fechado. E aí o Congresso vai ser reaberto depois para criar uma nova Constituição. Basicamente, o que vai acontecer? O governo vai fechar o Congresso e vai falar, filha da puta, precisava aprovar uma Constituição nova. Mas para eu aprovar uma Constituição nova, eu preciso do Congresso. Então vamos criar o ato institucional número 4, que vai reabrir o Congresso. Aí o Congresso cria a nova Constituição. Aprovou a Constituição. Aí eu fecho o Congresso de novo. É assim que funciona. Fechou? Vamos lá. Constituição de 1967. Antes de qualquer coisa, essa nova Constituição servia para dar áreas de legalidade ao regime. O que isso quer dizer? Que assim, eu estou fazendo isso, mas está aqui, está na lei, eu posso fazer. Outra desculpa que o pessoal fala, não era ditadura, tinha até uma Constituição, os caras respeitavam. A Constituição dizia que eles podiam fazer aquilo. Porque eles criaram a Constituição para eles poderem fazer aquilo, para enganar todos. Enfim, né? E aí? Ela mantinha o Brasil como uma federação, mas diminuía o poder dos Estados-membros. Então, essa ideia que tem uma parte do setor principalmente aqui no Sul, tá? Que o setor da direita do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que é mais autonomia dos estados, a gente tinha essa autonomia, tá? E quem cortou essa autonomia dos estados brasileiros foi justamente os militares que eles queriam que voltasse para o poder uns anos atrás. Você se decide, você quer que o milico volte e faça o que ele faz porque você achou que foi bom, ou você quer
liberdade do Estado para o Estado tem independência, né? Mas as duas coisas não funcionam muito bem. Mas, enfim. Tá? Então, basicamente, é essa a situação. Indo adiante, características da nossa maravilhosa Constituição. Restringiu a liberdade de opinião e liberdade de expressão, deixou o direito de reunião a descoberta de garantias plenas. O que isso quer dizer? Vamos imaginar, vamos supor, que eu, Bruno, como eu sou coordenador também do Pensar, eu tenho aqui meus alunos que participam do projeto como meus alunos favoritos. Fechou? Então, um certo dia, eu vou pegar e eu vou marcar uma janta. E aí, vamos sair. A Isabelle, a Anabela, o Enzo, o Mateuzinho, a Helena, a Elô, a Laure, a Helena, a Luiz. E todos nós vamos combinar de fazer uma janta. Beleza? Esse é o dia? Fechou. Gabrielzinho. Aí nós estamos lá jantando, bem de boa, conversando, Juro dando que- risada. Do nada, a polícia invade aquela pega e leva nós tudo preso. Era sequestro. Nossa, eu achei que você ia falar, do nada, uma aluno da polícia aparece. Por quê? Porque nós estamos reunidos. Mas a gente só está fazendo uma janta aqui num grupo de amigos. Foda-se, eu não tenho como saber isso. Vamos lá pro DOI-CODE pra gente averiguar essa situação. Você não tem mais o direito de fazer isso. DOI-CODE é o lugar onde eles torturavam as pessoas para investigar as coisas. Ah, Hã? Nossa, que rolê. Porque você estava numa reunião. E a gente não tem como saber o que é na reunião. Vocês podiam, sei lá, estar arquitetando golpes comunistas, porque o professor de vocês é professor de história. Naquele período era uma probabilidade bem possível de acontecer isso. É sério. É sério. Tinha nas faculdades, por exemplo, que foi nas universidades, era um dos principais focos de uma resistência ideológica, de certo ponto, né? E aí as pessoas, elas iam espionar. Tipo, uma das coisas que vocês podem se preparar quando vocês forem pra faculdade é que assim, todo mundo entra e todo mundo sai a hora que quer. E era muito comum, às vezes, tipo, vinha aparecendo na lista de chocado um aluno aleatório no meio do nada. Tipo, semana de provas na faculdade, que só tem prova uma vez por trimestre, é só aquilo, pronto, acabou. Brotava um aluno ali. 3 alunos E aí, com normalmente, câmeras o ali na provas é cara. assim, nas duas primeiras você vai. Depende da instituição, lógico, mas normalmente naquela época era assim. Nas duas primeiras você faz a prova, nas duas últimas você tem aula. E brotava um aluno diferente que sentava lá no fundo da sala e ficava te olhando enquanto você estava dando aula. Tem uma professora lá do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, é a Loiva Félix. A historiadora Loiva Félix, ela escreve um livro sobre vários casos. E aí tem um caso de uma professora que ela estava ali, deu a aula bacana, terminou o horário, era a hora da saída, na última aula, depois do último período da faculdade. O cara lá estranho que estava lá no fundo da sala, né? Saiu depois que saiu todo mundo, ele chegou para ela e falou assim: professora, eu fui com a tua cara, gostei bastante da tua aula, mas cuida do que você fala, que a próxima vez não vai ser um cara tão legal quanto eu que vai vir te olhar. Virou as costas e saiu. Que? Tinha muitos professores que ia lá, dava aula e tal. Outro dia não aparecia na aula, tava onde? Tortura lá do DOI-CODE. É Mas, sério. tipo, eu chego mesmo e falo, nossa, eu gostei muito de você, mas se você tivesse falado alguma coisa errada, você tava morto. Sim. Uma vez por conta da questão do grupo de jovens que eu participava, eu fui numa missão lá na cidade de Caçapava, no interior de São Paulo. No interior, né? E aí eu fiquei na casa de um senhorzinho. E aí, lá pelas tantas, ele olhou pra minha cara assim e falou: você é muito parecido com meu filho. Eu falei: sério? Pois é, já morreu. Eu falei: eita. Ele morreu num acidente e tal. Eu falei: ah, tá. Eu falei assim: o que ele fazia? Você me lembra ele porque você tem essa barbinha
barbinha assim e tal, cabelo um pouquinho mais. Tipo, eu tava naquela minha segunda de vibe desgrenhado, né? Meio vibe mendigo, sabe? Que eu não tinha cortado cabelo. Aí ele falou assim, meio cabeludinho assim e tal, com a barbinha assim. Me lembra muito, ele falou, nossa, que legal o que ele fazia. Ele era do exército. Não, eu comecei a pensar, tá, como que, né? Com a barba e o cabelo desgrenhado do exército. Aí o cara foi me explicar que ele trabalhava na ditadura como infiltrado. Tipo, daí ele mantinha a aparência assim, pra ele conseguir se enfiar no meio das questões de sindicato, coisa nada, pra caguetar os outros. Só que ele não caguetava muito. Porque o próprio pai e a mãe dele participavam do movimento operário no interior de São Paulo, então ele fazia o possível pra não caguetar. Só que assim, chega uma hora que a porta forçou rápido. Inevitavelmente, uma hora ou outra, o cara vai ter que caguetar, senão a casa cai pra ele. Então, uma ou outra pessoa ele caguetou. Mas o pai dele falou assim, ele chorava todo dia quando ele chegava em casa do trabalho. Por causa do trabalho dele. Porque ele sabia que era um risco, porque alguém podia caguetar o pai e a mãe dele. Ele não trabalhava por opção. O que o pai e a mãe dele faziam? Ele trabalhava numa fábrica de carro, a mãe dele era dona de casa e os dois participavam do movimento sindicalista, ia pra passear, caralho. Pra você ter ideia, o tiozinho lá que eu fiquei na casa, ele tinha uma foto com o Lula, desse período aqui, no meio de uma passeata, mó doideira. Mó doido. Então assim, era bem complicado, porque você tinha essa característica de gente infiltrada ali também. Tá, mas vamos lá. Estender o foro militar aos civis nas hipóteses de crime contra o Estado ou segurança. O que isso quer dizer? Fórum militar existe uma prerrogativa aqui. Civil é julgado por civil, ou seja, você vai ser julgado por juiz civil. Milico é julgado por milico, tem o tribunal marcial, que é o tribunal do exército. A partir de agora, se você fosse preso por preso político, você não precisava mais ser julgado como um civil. Você vai ser julgado pelos militares. Porque você estava falando mal do governo dos militares. Vai ser inocentado? Óbvio que não. Fez recuo no campo dos direitos sociais, manteve punições, exclusões, marginalizações políticas decretadas sobre os atos institucionais, ou seja, mesmo no Constituição nova você podia colocar novos atos institucionais. Porém, todavia, entretanto, a nova Constituição teria uma vida muito curta, porque logo ali adiante, no ano seguinte, vamos ter o ato institucional número 5, o AI mais doído que a democracia brasileira vai sofrer. A gente vai ter bem mais, mas a gente costuma falar só até o 5, que é o mais complicado. Não, porque daí eu vou falar disso não. Diga. Uma coisa que eu não entendi sobre a eleição que você falou, não tinha nenhuma participação civil, era só na votação do parlamento? Tipo, quem quer colocar? Ou tinha participação e era censurado? Não, depende. Por exemplo, cidade no lado do nada, no meio do nada, com lugar nenhum. O povo vota. Não, mas para presidente. Não, o presidente era só no parlamento. Tá, deu. Fechou? Aí vem! Claro que não, acabou o primeiro. Vamos lá. Agora vem esse daqui. Filho da puta, miserável, vestimento desgraçado. Eu odeio pouquíssimas pessoas na história da humanidade. Esse eu odeio. Esse eu xingo. Calma Esse aí, eu odeio. Esse é o filho da puta, miserável, vestimento. Costa e Silva. Ok. No início de 1967, a Guinadura chegava ao poder como o Marechal Arthur Costa e Silva. Desgraçado. Escolheram o nome errado pra você, filho. Porque Arthur. Havia uma onda de cassações parlamentares, ocorreu para o fechamento do Congresso e foi decretado pelo presidente. Nesse momento, as oposições começaram a revolta pela volta da democracia, começaram a pegar em armas para tentar fazer alguma coisa, porque eles perigos não iam largar o osso. Nós tivemos a Cretiano, a passeata do civil. Achei que você queria Aí falar nós o que vamos era ter pra várias resumir. greves, o governo vai mandar o exército. Você tá mudando, né? Por favor. Eu mudei de lugar. Só.
é um movimento. Ah, você mudou de lugar. Matheus, a Nós professora vamos nem ter vai um ler isso movimento daqui, confia em mim. a criação Ela nem vai dos ler. CPC sempre Muda uma palavra ou outra. Ou, sei lá, tira uma frase. Eu mudei Sério, o que? coisa por E aí vem isso. o Ah, não. nosso querido, maravilhoso e espetacular. Sério, o que você vai querer escrever sobre ela pode produzir aceleração? Eu vou pular então esse 1kgd. Coisa agradável. É um KGF, igual a 9,8 Ns. Ou Newton, se você quiser. Melhor quiser. Vamos contestar? Tem fetiche em par? Tem fetiche em par? Tesão do milico. Quem que é de... Ó, qualquer coisa chega pra Tá, vamos por partes. Quem que era minha? Ó, coisa agradável. Ser presa assim. Ô, Bruno, Porque claramente você está esboçando alguma reação. Uou, um sonho de infância. quem que você falou que você estava estudando? Né, Rafael? Um dia você vai realizar esse sonho, né? Eu troquei de lugar. Aqui, ó, aqui tá com isso, eu coloquei por isso. Rafaela, O que foi isso? fazendo meu favor, né? Tá, vamos agora pra massa, que é o último. Acho, será que eu vou colocar aqui massa? Então, pra falar. Mano, que eu tô... Outra cena maravilhosa de uma manifestação. Claramente os manifestantes estão ameaçando os soldados brasileiros armados com uma flâmula e provavelmente isso daqui pode provocar uma lesão cerebral muito forte. Então eles vão reprimir violentamente com cacetetes, armas e balas que não são borracha. Uma flâmula. Nossa, ainda É bem uma que... bandeira. Aqui é outra situação onde você está numa passeada, numa manifestação e os caras estão obviamente ali. E o cacete. Cacete. Tá. Vamos lá, vamos falar do nosso AI mais doído. O AI sim. Que isso, pô? Vamos lá. Como a oposição estava aumentando e alguns Por que grupos será? começaram a ir para a luta armada de fato, porque eles viam que não estava mais dando resultado só fazer oposição legalizada. Então, em dezembro de 1968, Costa e Silva instituiu o ato constitucional número 5, o mais violento dos atos constitucionais. Primeiro, fechamento do Congresso no Legislativo. O presidente da República poderia legislar nos períodos de recesso. Suspensão dos direitos individuais, incluindo suspensão de habeas corpus. O que é isso? Se você atende a alguns requisitos, que você não vai fugir, que você está no primeiro crime que você cometeu, que você está colaborando com a justiça, que uma série que também não é necessariamente fechado, que você é o culpado, você está só sendo investigado, você tem o direito de responder o processo em liberdade, conseguindo um habeas corpus. Foda-se, não importa se você ainda não é culpado, você vai fechar. Você vai ficar ali presinho e pronto, acabou. Intervenção do governo federal nos municípios e nos estados, possibilidade do presidente decretar estado de sítio sem permissão do Congresso e aumento gigantesco da violência e repressão para coisas ou cenas como essa serem comuns. Claramente estamos vendo uma pessoa resistindo. Meu vô. Cala a boca, Matheus. Porém, todavia, entretanto, eu odeio Costa e Silva, mas Deus é brasileiro. Deu um AVC no velho. Tá, Precisamos de uma festa. explicando. Tá, agora vai pra parte da explicação. Pessoal, o nosso miserável investimento do Costa e Silva, ele era o presidente mais truculento desse período. Truculento, violento, bruto. O que isso quer dizer? Toda a estrutura de censura, repressão, tortura, tudo isso que... Não. Tudo isso que foi
é amplamente utilizada no governo de Médici, que a gente vai ver mais pra frente, na grande realidade, foi arquitetado por Costa e Silva. Por isso que eu falo que Deus é brasileiro, que eu odeio esse filho da puta, porque ele só ficou 1 ano no poder. Se ele tivesse ficado mais, nós estávamos fodidos. Esse é o grande ponto. Ele teria matado muito mais gente, torturado muito mais gente. Tinha sido bem pior. E por isso que ele é um dos poucos casos que eu comemoro a morte. Quando ele levou É feriado nacional pro Bruno. Né? Não, mas o quê? A gente falou bastante da perseguição de Estados Unidos. Aí quando meu pai estava. Pergunta latim pra mim. Vamos lá. Logo após decretar, então, o ato constitucional número 5, nosso querido, maravilhoso Costa e Silva vai ter um derrame cerebral do ABC. Ah, que coitadinho. Que dozinho. Infelizmente, Porém, é. o vice dele iria assumir. Só que o vice dele era... Não, o vice era civil. Ô, Então, os amiga, militares vão deixar. fazendo um favor, Aí né? os militares, porque ele era Tá civil, não era brincando militar. comigo. O quê? Eu não acredito. Não, nem mudou de lugar, você mudou, né? E aí eles vão falar, Calma. não Massa quero tá saber, a partir de agora nós vamos ser governados que por uma isso, junta militar, é. um general da marinha, um do Uma exército, coisa um dessas, aeronáutica, acho que nós a vamos professora escolher nem vai presidente perceber. novo. Você não tá fazendo nada, né, Médici? Você. E pronto, foi assim que Médici virou presidente do Brasil. E ele era o quê? Militar. Então, depois disso, pelo voto indireto, vindo da arena, partido do Sim Senhor, temos o nosso novo presidente. Emílio. Agora que eu vi que tem 3 pessoas nessa fila. Então, nosso próximo presidente vai ser Emílio Garrafa Não que já não tivesse sido. E a gente fala dele na próxima aula. Aham.